Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula prática do nosso curso de Informática Básica. Hoje nós vamos lidar com manipulações de arquivos, na qual nós vamos ver os principais meios que a gente tem de trabalhar com arquivos que estão diretamente no nosso computador, ok? Bom, nós estamos aqui numa área de trabalho padrão do Windows 10 e o que eu vou fazer é clicar sobre o ícone do explorador de arquivos que está aqui no meu computador na parte inferior. Então eu vou clicar aqui. Ele já estava aqui exibindo para mim essa pasta de documentos, que são os documentos que nós vamos tratar na aula de hoje. Olha só, a nossa proposta de hoje é o seguinte: nós temos aqui 5 arquivos e eu quero separar esses meus arquivos em pastas, de maneira que eu guarde os arquivos que foram deste ano de 2020 em uma pasta e os arquivos que são de outros anos, que foram gerados em anos anteriores, em outra pasta. Bom, olhando aqui diretamente para os arquivos, é difícil para mim fazer essa classificação. Por quê? Porque esses arquivos não têm essa informação que eu preciso, que é exibir a data que eles foram criados ou ainda modificados. Então, como eu faço para que o computador me dê essa informação de data dos arquivos? Qual é o meio que eu tenho para poder verificar a data que esses arquivos foram criados? Um dos meios que eu tenho é vir até aqui nessa guia do lado esquerdo do computador, na guia Exibir. Vamos dar uma olhadinha nela. Olha só. Na guia Exibir, eu tenho aqui algumas opções que podem ser bem interessantes. Uma delas é aqui o painel de navegação. Essa opção aqui do lado esquerdo da tela. Dentro dessa opção de painel de navegação, eu tenho ainda a visualização e tenho o painel de detalhes. Bom, está parecendo que a gente está no caminho certo. O que acontece se eu alterar o meu tipo de visualização para painel de detalhes? Aparentemente não aconteceu nada. Ele exibiu aqui ele trouxe os detalhes da pasta a qual a gente está aqui dentro do computador, que é a minha pasta computador, documentos. Então, qual o detalhe que ele trouxe sobre essa pasta? Ele apenas informou para mim que a pasta tem 5 itens. Então, como eu faço para poder ver os detalhes dos demais arquivos que estão na pasta? Basta que eu clique uma vez com o botão esquerdo do mouse sobre o arquivo. Então ele traz aqui para mim que o nome do arquivo é anotações, que ele é um arquivo do tipo texto, e que a data que ele foi modificado foi do dia 8/3/2020 às 3h37 da tarde. Como ele tem embaixo também a data de criação, ou seja, se a data de criação e modificação são próximos, quer dizer que eu criei e editei o arquivo no mesmo momento. Bom, e se eu quiser saber sobre o outro arquivo, sobre o arquivo PDF aqui, o dissertação de mestrado, também basta que eu faça a mesma coisa. Basta que eu clique sobre o arquivo e que ele me traga aqui, ele vai me trazer do lado aqui as informações como trouxe no outro. Bom, é algo interessante, mas talvez não seja tão produtivo, porque eu gostaria de ver esses arquivos todos em uma lista, todos de forma listada. E aqui, se eu tiver que ficar clicando sobre cada um dos arquivos, talvez não seja o melhor meio de trabalhar. Então, e qual será, e que meio é esse que eu tenho para poder fazer, para poder visualizar esses arquivos? Ainda na opção exibir, eu vou vir aqui, a gente abriu aqui o painel de detalhes e aqui nessa outra opção aqui de visualização dos ícones chamada layout, eu vou clicar sobre detalhes. Ó, veja bem que agora a forma de visualização mudou. Eu tenho os arquivos agora exibidos em forma de uma lista e essa lista contém alguns detalhes que me são interessantes para a tarefa que eu estou querendo. Lembrando que a nossa tarefa é criar 2 pastas, uma para guardar os arquivos desse ano, de 2020, e a outra pasta para os arquivos dos anos anteriores. Bom, então ele me mostrou aqui que esse arquivo anotações foi criado em 2020, dissertação, modelo já não. O arquivo modelo foi criado em 2016. Eu consigo ver aqui
ao passar o mouse sobre o arquivo. E eu tenho aqui outros arquivos que também são do ano de 2020. E talvez você deve estar se perguntando, bom, Valdir, mas é só esses detalhes que eu tenho? Não. Você pode aqui ainda, através desse menu aqui do Windows, organizar os arquivos, né? Separá-los de acordo com a categoria que você achar mais interessante. Por exemplo, suponhamos que você queira saber você queira organizar os arquivos por tamanho, para saber qual deles está ocupando mais espaço no seu disco rígido. Basta que você clique aqui sobre a tabela, sobre o escrito tamanho. E ele me trouxe aqui, se você olhar na parte de cima, ele me mostrou aqui uma classificação decrescente de tamanho. Bom, mas e se eu quiser uma classificação crescente? É muito simples. Basta que você clique novamente sobre a pasta tamanho. E aí ele proporcionou para mim uma visualização crescente, partindo do menor arquivo para o maior. Ok? Bom, então, a partir do momento que eu ordenei aqui uma visualização crescente, esses arquivos ficaram organizados dessa forma, de acordo com o tamanho, e não mais de acordo com o nome, que era a primeira visualização que eu tinha antes de ordenar dessa forma. Bom, e se eu quiser ordenar esses arquivos por data? O mesmo procedimento. Vou clicar sobre o arquivo, sobre a coluna data, e aí ele vai organizar para mim os arquivos de acordo com a data. Aqui ele organizou para mim de maneira crescente, do arquivo mais novo para o mais antigo. Se eu quiser uma visualização diferente do mais antigo para o mais novo, basta que eu clique novamente sobre data e aí sim ele classificou para mim, iniciando com um arquivo de 2016. A partir desse momento, desse padrão de visualização, eu consigo olhar sobre o documento e falar qual é aquele que é mais antigo, qual é mais novo, o formato do arquivo. Por exemplo, eu tenho um formato que é um documento do Word, que é esse primeiro arquivo. Tem um arquivo em PDF, tem um aplicativo. Bom, e o que é um aplicativo? O aplicativo é um programa que eu clico para executar alguma tarefa. Também é chamado de alguma aplicação. No caso deste arquivo que está aqui, é um aplicativo para a instalação de um editor de textos e planilhas que seria o OpenOffice. Ok? Tudo bem? Então, dando continuidade aqui à nossa tarefa, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar duas pastas. Observando os meus arquivos aqui, eu vejo que eu tenho arquivos do ano de 2020 e tenho também arquivos do ano de 2016. Então, eu vou criar duas pastas. Uma com o nome Arquivos 2020 e outra com o nome Arquivos 2016. Como eu faço isso? Eu vou até aqui em Início, vem até aqui sobre o ícone Nova Pasta. E o Windows também exibe para mim, você pode estar vendo um comentário aí abaixo do mouse, escrito Nova Pasta, Ctrl mais Shift mais N. Esse seria o atalho do teclado, para que ao invés de você vir até aqui com o mouse, se você digitar essa sequência de teclas aí no seu teclado, o Windows também vai criar uma nova pasta para você. Então eu vou criar uma nova pasta através desse menu aqui. Vou chamar ela de Arquivos 2016. Vou dar Enter para confirmar. Pronto, o Windows criou para mim essa pasta. Bom, e agora para mim criar uma nova pasta com o nome Arquivos 2020? O mesmo procedimento. Vou até aqui em Início, Nova Pasta, ou, como eu já disse, através do atalho do teclado. Ctrl mais Shift mais N. Vou criar essa utilizando o atalho. Ctrl, Shift, N. Ele criou uma nova pasta para mim. E aqui eu vou digitar arquivos 2010, não, 2020. Dou Enter para confirmar. E ele cria. Você pode observar que durante o tempo que você cria a pasta, logo em seguida o Windows já passa a exibir aqui para nós as propriedades do arquivo. E aqui em cima ele já vai mostrando que a minha pasta de nome Documentos, ela passa a ter 7 itens, entre arquivos e pastas. Bom,
Então, eu vou usar o método mais simples para poder movimentar esses arquivos. Vou clicar com o botão direito do mouse sobre o meu arquivo do ano de 2016 e vou segurar o clique, não vou soltar. Você clica e segura. A partir do momento que você clicou e mantém o botão do mouse pressionado, você pode arrastar o arquivo. E onde você soltar, olha só, viu que ele aparece aqui na tela, mover para arquivos 2016, que é justamente aquilo que nós estamos querendo. Pegar esse arquivo e mover aqui para essa pasta para que a gente promova uma organização de acordo com o ano. Vou soltar, pronto, o meu arquivo que tinha data de 2016 veio aqui para a pasta Arquivos 2016. E os demais arquivos? Vou fazer a mesma coisa. Vou ensinar algo diferente para vocês. Ao invés de você clicar cada um dos arquivos e arrastar para dentro da pasta, você também pode selecionar os arquivos. Você clica com o botão direito do mouse, mantém o pressionado e vai selecionando, arrastando o mouse sobre os arquivos que você quer movimentar. Solta o clique. A partir do momento que você soltou, você vai clicar novamente, vai manter pressionado o botão do mouse e vai arrastar sobre a pasta que você quer. E o Windows te mostra que mover para arquivos 2020, ou seja, você está movendo todos esses documentos que você selecionou para a pasta Arquivos 2020. Bom, pronto. Uma outra coisa que eu quero mostrar é sobre a navegação dos arquivos. Vou entrar aqui na pasta Arquivos 2016. Uma vez que eu entrei aqui nessa pasta, para que eu possa voltar para a minha pasta de origem, que seria a pasta do computador ou ainda a pasta documentos, eu vou usar essa tecla aqui, que seria a navegação para cima. Então, se eu navegar um nível acima, eu voltei para a minha pasta documentos. E se eu navegar mais um nível acima, eu voltei para a pasta do computador, para a pasta inicial do explorador de arquivos no computador. Bom, eu tenho outro meio ainda de fazer esse procedimento. Eu posso, aqui de dentro da pasta Arquivos 2016, ao invés de clicar várias vezes sobre essa setinha, até porque eu posso ter inúmeras pastas dentro de outras pastas, eu tenho um meio de atalhar essa navegação. Ao invés de dar 2, 3 cliques aqui, basta que eu clique diretamente sobre a pasta para a qual eu quero voltar. Por exemplo, eu quero voltar lá para a raiz, que é o meu computador, a página inicial do explorador de arquivos do meu computador. Então eu vou clicar aqui sobre este computador e pronto, retornei para a pasta inicial. Bom, pessoal, então nós encerramos a nossa aula 1. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficaram dúvidas, por favor, podem nos procurar no fórum de dúvidas. A gente vai estar aqui disponível para atender vocês, vai estar disponível para responder as dúvidas. E a gente se vê no nosso próximo módulo para a gente trabalhar com edições de texto utilizando o Google Docs. Um abraço para vocês e até a próxima.